Fala traders, Bonetti aqui falando, como é que estamos? Como é que foram aí a virada de ano? Tudo bem? Tudo tranquilo? Natal, tudo tranquilo? Como é que foi aí o Papai Noel? Né? Deu para trazer aí alguns gains aí para o bolso da gente? Não. Então espero que todo mundo esteja tudo tranquilo e estejamos todo mundo preparado para 2023 a gente começar aí a ter uma consistência boa no mercado e que o mercado possa nos dar bons retornos, né? Beleza, hoje a ideia é mostrar para vocês o resultado do final do mês de dezembro, ver como é que foram as nossas estatísticas, quanto que a gente fechou no mês, né? Eu quero mostrar também a avaliação do dia de hoje. Agora é 1 da tarde do dia 13 de janeiro, o mercado está rolando, eu já encerrei as operações do dia, já fechei, não preciso mais operar, e aí por isso eu estou gravando 1 da tarde que eu quero mostrar para vocês como que foi possível isso, tá? Muito bem, mesmo com o mercado nesses últimos 2 dias aí, né, ontem e hoje, ele vem em super tendência, o mercado vem ladeira abaixo. Tá? Então assim, é possível a gente ganhar no mercado de super tendência também. Mesmo o nosso indicador, o nosso indicador ele é desenvolvido para dar poucas entradas, mas quando dá mercados de super tendência, normalmente ele pega as entradas na reversão. Tá? Então é isso que a gente vai ver hoje. Certo? E aí depois eu vou mostrar então as estatísticas e como é que foram o final do pregãozinho, como é que foi o pregão até o momento para nós, beleza? Roda a nossa vinheta aí e depois a gente vai direto pro vídeo. Certo, pessoal, vamos lá então. Vamos dar uma olhadinha como foi o mercado de hoje, tá? Então, vamos passar aqui para outra tela e olha aqui, ó. Esse aqui é o dia de hoje, o mercado tá rolando. Olha lá, deixa eu aproximar aqui bem, ó. Eu botei uma média aqui para a gente fazer uns estudos, já tirei fora, tá? Então, esses aqui são os estudos dos extras, né, que a gente tinha divulgado para vocês lá. Então, eu deixei aqui porque eu tô achando bastante interessante esses extras, tá? Não faz parte oficialmente do nosso operacional, mas são estudos extras que eu já expliquei lá no vídeo. Quem não viu o vídeo, dá uma olhada aí nas nossas playlists. Lá tem o vídeo do extras, tá? Lá explica esses dois que eu coloquei aqui e mais algumas outras coisinhas, certo? Então vamos lá, o mercado tá rolando, gente. E aí, vamos puxar aqui para o início do dia, para a gente dar uma olhada, tá? Deixa eu tirar aqui esses negocinhos aqui por enquanto. Cadê aqui? Vamos tirar isso aqui por enquanto, só para não ter confusão. E a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó. Linhazinha pontilhada para mostrar aqui que o início do dia, né? Dia 3 de janeiro, beleza? E aí, olha só, vamos afastar um pouco mais, só para mostrar como é que está o dia. Nossa linha de ouro e o mercado, ele já lá, isso aqui é dia 2 de janeiro, foi no caso o primeiro dia do ano, tá? O primeiro dia que teve operações, no caso ontem. Então o mercado, ele abriu já lá embaixo, abaixo da linha de ouro, ele já abriu lá embaixo, batendo nas zonas de reversões, e foi o dia inteiro lá embaixo. Então isso aqui não é um mercado comum, um dia de operações normais, tá? Isso daqui é o que a gente chama de super tendência. Porque o normal é o mercado, ele desce, ele sobe, ele desce, ele sobe. Ele se afastou bastante da linha de ouro, ele já deveria ter voltado para a linha de ouro. Porém, entrou uma super tendência e o mercado passou o dia inteiro ontem abaixo da linha de ouro e ele não quis voltar de jeito nenhum, né? Acabou o dia de ontem e aí ontem até nós fechamos com um registro de um loss, tá? Não fechamos no negativo porque tivemos aqui uma entradinha de 400 pontos, outra de 200 pontos que acabou zerando aqui o nosso loss. Porém, nas estatísticas, a única coisa que entrou de registro é o loss, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Então o dia de ontem passou o dia inteiro abaixo da linha de ouro, super tendência e não voltou, tá? Aí
Vocês sabem que a linha de ouro é o divisor de águas, né? Então, em algum momento o preço vai voltar. Não vai ficar para sempre afastado da linha de ouro. Em algum momento o preço volta. Então, se vocês forem ver aí, aqui começou o dia de hoje. Então, olha só, o dia de hoje ele já abriu lá embaixo, dando sequência ao dia de ontem, né? Nas zonas de reversão, ó, essas linhas pontilhadas aqui são as zonas de reversão. O preço abriu lá embaixo, porém ele começou a voltar para a linha de ouro. A linha de ouro ela começou a se aproximar, ó. Começou a se aproximar e o preço não subiu, a linha de ouro que chegou nela, que chegou no preço. Então, se vocês forem perceber, o preço ele ainda está na mesma região, próximo ali dos 107, 108 mil pontos. Mas a linha de ouro se aproximou e aí agora eles já estão bem próximos um do outro, tá? Muito bem. Aqui, olhando no quadro geral, vocês vão ver que nós tivemos dois loss. Algumas entradas que deu para pegar 200 pontos e uma entrada de 650 pontos que deu até mais do que 650, tá? Mas o que eu quero mostrar é como que a gente fez essas operações hoje e ver se vocês fizeram da mesma forma. Então vamos fazer operação por operação, uma por uma, enquanto o mercado está rolando e eu não estou operando mais, tá? Então olha só, vamos começar aqui, né, no primeiro momento do dia. Aqui, linha pontilhada, certo? Começou o dia aqui. Então, todo mundo sabe que a gente recomenda não operar na primeira meia hora, beleza? Então ali o mercado abriu já em alta, o mercado abriu aqui, subindo, e aí não operamos. O que ele fez? Onde foi que ele parou? E por que ele parou? O mercado ele abriu aqui embaixo, na zona do 107 mil pontos, e 107 e 600, e ele disparou lá para cima. Ele abriu em gap aqui já, né? Abriu em gap, ele abriu lá em cima. Batendo aqui, na realidade esse espaço aqui é só o gap, tá? Não que ele abriu aqui, ele está abrindo nessa região. O primeiro candle operacional que dava para entrar comprado, entrar vendido, foi aqui em cima, tá? Então ele abriu já de cara aonde? O que é essa linha pontilhada que eu coloquei aqui? É a linha do bola, tá? Bola, do mil, do milhar, eu não sei qual é o nome que vocês dão aí na região de vocês, mas eu já expliquei isso no vídeo do Extras, tá? Então, quem não viu, corre lá pro vídeo do Extras e dá uma olhadinha lá, tá lá na nossa playlist no nosso canal no YouTube. Então, olha só, o preço, ele parou, deu de cara com bola e não andou mais. E aí voltou. Beleza? Então aqui a gente não operou primeiro porque era fora do horário, né? Fora do horário. Então a gente só opera depois da primeira meia hora. Então aqui a gente não fez operação nenhuma. Beleza, o preço foi lá, desceu. Olha onde o preço foi. Ele abriu de cara com bola, aí ele desceu, fez toda essa movimentação bem saudável, né? Que ele sobe, desce, isso é um movimento saudável. E olha onde ele foi parar. Ele foi lá embaixo, e lá embaixo ele deu de cara com bola de novo e não desceu mais. Ele não teve força para descer, ele deu de cara com bola, é como se deu de cara na parede lá e voltou. E aí aqui, todas essas regiões aqui, todo esse preço aqui, tudo está dentro das zonas de reversão. Beleza? Então olha só o que aconteceu aqui. Aqui deu o que eu expliquei lá no vídeo do Extras, que são as confluências, né? Então nesse primeiro candle aqui, 9,19, nesse primeiro candle ele deu uma confluência. O que é isso? A confluência é a soma de fatores, né? A soma de fatores que faz com que indiquem o que a gente quer. Então, por exemplo, eu tenho aqui ele pintou de verde, né? Então ele deu uma entrada de compra aqui para nós. Beleza, entrada de compra. Aí eu vou entrar, né, aqui só porque ele pintou de verde? Não, né? Vamos analisar o contexto de tudo. Então, primeiro, ele pintou de verde. Segundo, ele está numa zona de reversão. Olha aqui, ó, ele está na primeira zona? Não. Está na segunda zona? Não. Ele está na terceira zona.
Então ele está cruzando a terceira zona de reversão. Então, duas confluências. Tá? Primeiro ele pintou de verde, segundo ele está na zona de reversão e terceiro o que ele fez? Ele bateu no bola e voltou. Ou seja, olha onde ele foi ali, ó. Ele foi exatamente no bola, ele bateu nessa linha pontilhada e não teve força para continuar e voltou. Ou seja, temos três confluências a nosso favor. Então, quando esse tipo de coisa acontece, nós temos uma estatística maior a nosso favor, certo? É garantia de que vai dar gain? Não, não existe garantia. Já foi dito isso 1 milhão de vezes, tá? Então não existe garantia. Então olha o que aconteceu aqui, ó. O preço ele deu uma entrada de compra. Nós não entramos aqui porque era 9,19. Porém, teve aluno que entrou e deu bom. Olha só, entrou aqui, o preço subiu a nosso favor um pouquinho, 78 pontos, veio contra, ameaçou estopar, mas aqui ele não continuou. Ó, ele veio até aqui embaixo, viu que aqui embaixo era uma zona do bola e resolveu voltar. E aí ele foi a favor. E olha lá, ele chegou num patamar de 424 pontos. Depois ele deu uma descansadinha, subiu mais um pouco e chegou no patamar de 480 pontos. Então aqui, com certeza tu não teria pego esses 480 pontos, mas tu poderia ter pego 300 pontos, poderia ter pego 200 pontos, poderia ter pego 100 pontos, tá? Então cada um escolheu um lugar para sair. Teve um aluno que deu uma dica bem interessante, que eu achei legal. Ele fez assim, ó, ele entrou aqui porque estava na zona de reversão, porque estava de cara com bola, né? E aí o que ele fez? Ele pensou em sair, como ele estava na terceira zona de reversão, ele pensou em sair quando o preço voltasse para a primeira zona. Então ou para a próxima zona. Foi isso que ele me falou. Ele disse, olha, eu pensei em entrar aqui e sair aqui, ó. Como ele ativou nessa terceira zona, eu pensei em sair na segunda zona. Mas aí quando eu vi que ele já bateu na segunda zona, eu pensei, não, eu vou sair na primeira zona. E aí ele jogou o stop dele para lá, perto da primeira zona. Então ele pegou tudo isso aqui, ó. Ele pegou esse trecho, ó, 250 pontos, tá? É uma forma de pensar. Aonde vocês vão sair é com vocês, aí vocês escolhem, tá? Definam onde vocês preferem sair. Se eu tivesse entrado aqui, sinceramente, na hora que ele veio para baixo aqui, ficou verde, eu já ia ficar preocupado. Porque aqui ele quase estopou, né? Foi a 200 pontos. 300 pontos ele iria nos estopar. E aí quando ele não veio, ele resolveu subir, já ficou branco, eu permaneceria na operação. Eu só sairia no branco se fosse esse candle aqui branco. Se esse candle que veio contra fosse branco, eu sairia no fechamento desse candle branco, tá? Como ele ficou verde e depois o branco foi a favor, então eu permaneceria na operação. Aí eu não sei onde é que eu ia sair, se eu ia sair lá em cima, aqui embaixo, né? Não sei. Talvez, me conhecendo, eu sairia aqui, ó, nesse cara aqui, ó, nesse primeiro candle que ele fez para baixo, tá? Então eu Bonetti, sairia aqui. Eu iria acompanhar o preço, então quando está subindo no primeiro box que ele fechasse para baixo, por não estar tudo verde, eu iria sair ali. E eu teria pego quanto? Teria pego 180 pontos, tá? O importante, pessoal, não é vocês baterem meta dos 500 pontos, tá? Não é o 500 pontos, muita gente pensa assim, ou eu pego 500 pontos ou eu pego os 300 pontos de loss. Mas não é assim que se opera. A gente tem que pensar em ir somando, em agregando. Então se tu teve a oportunidade do preço, ele foi até 300 pontos, é inadmissível tu sair no 0 a 0, né? Tu tem que no mínimo pegar uns 50 pontos, uns 100 pontos, se o preço foi até 300, né? Então assim, tem que ir se protegendo. Não fica preocupado. Esses dias teve um aluno que estava comentando assim, Bonetti, eu já entrei em 3 operações e eu estou entrando protegido. Aí as 3 operações, chegou nos 115 pontos, ele me protege no 0 a 0, aí o preço vai um pouquinho e volta no 0 a 0 e me tira. Estou pensando em não operar mais protegido. É uma opção. Tu pode operar não protegido.
que aí ou tu bate os 500 ou tu bate os 300, né? Negativo. Eu não recomendo. Eu recomendo operar protegido, ou se não operar protegido, operar da seguinte forma: ao invés de ele bater 115 pontos, trazer para o 0 a 0, na hora que ele bater, sei lá, 200 pontos, tu coloca em 50 pontos, pelo menos tu garante 50 pontos, né? E assim por diante. Mas vai pegando fatias do mercado. Esse é o grande lance. Vai pegando fatias do mercado. Tu pega uma fatiazinha hoje, uma fatiazinha amanhã. Um outro aluno estava me comentando: bah, Bonetti, mas não consigo fechar o mês no positivo. Mas se tu for parar para pensar, a gente quer buscar o mês inteiro num dia só. Então esse é o erro, essa é a forma de pensar que está errada. Nós temos que pegar fatias do mercado. Pensa assim, ó, se tu fechar, por exemplo, com 50 reais, vamos botar 30 reais, que tu feche 30 reais por dia. Em 10 dias dá 300 reais. Tu tem 22 dias, vamos arredondar 20 dias, né? Tu tem 20 dias para operar no mês. Se desses 20 dias tu fizer só 50%, acertar lá 10 dias de gain de 30 reais, tu vai fechar o mês com 300 reais. Então 300 reais já paga uma conta, né? Agora, claro, tem muita gente que quer usar o day trade como seu salário, né? Tu quer viver disso. É possível? É possível. Mas primeiro tu tem que garantir esse primeiro passo. Primeiro tu tem que ter ali 2, 3, 4 meses tirando 300 reais, 400 reais, 200 reais, fechando o mês no positivo. Depois que tu tiver lá os seus 2, 3, 4, 6 meses de positivo, aí tu pode simplesmente aumentar os contratos. Então tu pode continuar pegando fatias pequenas do mercado, mas tu aumenta o contrato. Então assim, tenho conhecidos meus que tira 4 mil, 5 mil, né, por mês. Tem gente que tira, eu conheço pessoas, inclusive no congresso que eu fui lá do Congresso Brasileiro de Traders, conheci muita gente que tira 4, 5 mil no dia, entendeu? O cara tira 5 mil no dia, é o normal dele. Mas até tu chegar nesse ponto, quantos 30 reais ele fez por dia no início? Então é assim, né? Um passinho por vez, certo? Então assim, o ideal é não pensa em bater os 500 pontos, pensa em te proteger e tentar sair sempre com alguma coisa no mercado, nem que seja 5 reais, 1 real, nem que seja só para pagar os emolumentos, tá? Então aqui, ó, aqui o colega fez essa opção, eu não entrei, tá? Muito bem. Depois, no Candle 30, nós tivemos aqui um loss, tá? Então olha só esse loss aqui, ó. Ele deu uma entradinha aqui, pegando na primeira reversão, e aí subiu quanto? Subiu no máximo 100 pontos, 101 pontos, não deu nem tempo de nos proteger, e voltou. Aí voltou 300, olha a sacanagem, né? Ele voltou 330 pontos, um pouquinho só além do nosso stop. E aí depois ele foi a favor, 250 pontos. Mas aí já tínhamos sido estopados, tá? Aí olha que interessante. Eu coloquei aqui uma setinha amarela para eu não esquecer. Então agora eu vou tirar essa setinha amarela. Este loss que a gente levou aqui no Candle 30, a pergunta é, dava para a gente evitar esse loss? Será que tínhamos como a gente evitar? Tinha duas formas de tu pensar, da gente pensar para evitar esse loss do dia 30, do Candle 30 do dia de hoje, né? Como é que a gente poderia fazer? Primeiro é o seguinte, nós já tivemos uma entrada aqui que pagou X pontos, né? Ó, uma entrada que deu aqui, que ela não estopou e ela já andou algo próximo de 400 pontos, certo? Então, lembra que o nosso indicador, o ideal é operar ele sempre em mercado saudável. O que é o mercado saudável? O mercado está subindo, ele está descendo. Ele está subindo, está descendo. Ou ele está descendo, está subindo, está descendo, sobe um pouquinho, desce, entendeu? Esse é o mercado saudável. Neste momento aqui, ele subiu, ele já tinha dado uma entrada aqui, que deu quase
objetivo de 500 pontos, né? Deu 400 pontos. E aí ele chegou a descansar um pouco, ele nem descansou e ele deu uma outra entrada, certo? Então aqui, primeira forma de tu evitar esse loss seria dessa forma. Nós tivemos uma entrada muito próxima e logo em seguida outra entrada. Então essas entradas assim, uma atrás da outra, a menos que seja um mercado de super tendência, né, vai dar loss. Nesse caso aqui, Bonetti, o mercado está em super tendência. Mas ele está em super tendência de baixa, não em super tendência de alta. E ele deu uma entrada de alta e depois deu uma entrada de compra, né? E depois outra entrada de compra. Se o mercado está em super tendência de baixa e ele dá uma entrada de venda e a gente faz a venda e um minuto depois ele dá outra entrada de venda, a gente pode entrar? Pode entrar, porque o mercado está em super tendência. Agora nesse caso ele está em super tendência de baixa e ele deu entradas de compra, uma atrás da outra. Então a primeira forma da gente pensar para evitar esse loss aqui seria isso, tá? Pensar que ele recém deu uma entrada ali muito próxima. Agora, a segunda forma qual é? A segunda forma é usando um dos nossos extras aqui que eu mostrei para vocês, né? Ó, o que é o extras? Lembra que para reversão, ó, nós estamos aqui uma entrada de compra na zona de reversão. Então, na reversão, a gente sempre pode olhar o estocástico. O estocástico lento, um indicador nativo da própria plataforma, tá? Não é, tu pode instalar ele ali, insere no teu gráfico e aí tu coloca aqui uma linhazinha no 90 e uma linhazinha no 10, tá? E aí tu vai ver o seguinte, ó, sempre que o estocástico vai servir para a gente analisar somente as reversões, tá? Então nesse caso aqui, ó, nós estamos numa reversão no candle 30 e aí ele pintou ali para a gente entrar comprado. Olha onde é que está o nosso preço no estocástico, certo? Ele está muito lá em cima. Se é uma entrada de compra para o preço voltar, ele teria que estar aqui embaixo, tipo assim, ó. Ele teria que estar abaixo da linha, abaixo dessa linha 10, tá? Se o preço está abaixo da linha 10, significa que o preço ele já está sobrevendido, ele está no limite já do preço dele e ele vai voltar a qualquer momento. Não quer dizer que ele vai voltar naquele momento, mas ele vai voltar a qualquer momento, tá? Então é uma boa região, a gente utiliza dessa estatística a nosso favor. Nesse caso aqui, ó, ele deu uma entrada de compra, mas no estocástico mostra que o preço está lá em cima, ou seja, ele está quase sobrecomprado, tá? Então aqui o que vai acontecer? Se ele está muito lá em cima, eu tenho quase nada de espaço, né? O certo seria lá embaixo para ele poder voltar, certo? Nesse caso aqui, se ele subir só um pouquinho, ele já vai estar no sobrecomprado e aí indicando que a qualquer momento ele vai descer, certo? Então aqui a gente poderia ter evitado esse loss utilizando essas duas análises, tá? Ou entendendo que a gente recém teve uma entrada ou utilizando o estocástico. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, dá uma olhada lá no vídeo do Extras ou volta o vídeo aí e olha de novo, tá? Vamos fechar aqui e vamos dar sequência no dia. Olha só, depois nós tivemos uma entrada, né, no candle 35, que ela disponibilizou para nós aqui algo em torno de 350 pontos. Ela chegou aí lá nos 350 pontos, tá? Eu registrei só 200 pontos aqui, tá? Tu poderia sair aonde tu quisesse. Tu podia sair com 100 pontos, com 50 pontos, poderia sair aqui no box branco, no 0 a 0, né? Tu escolhe aonde tu quer sair, mas ela te possibilitou 300 pontos. O que é uma coisa importante da gente ficar ligado nesse canto aqui, ó? Nessa entrada, digamos que você entrou aqui, tá? Aí o preço tá subindo, tá subindo, tá subindo, já tá aqui em 180 pontos, tá? Aí ele tá subindo, já tá aqui em 270 pontos, beleza? O que tem mais para frente? Para pegar 500 pontos daria onde aqui, ó? Vamos botar aqui na nossa setinha.
Se eu entrar aqui, se eu quero buscar 500 pontos, onde é que vai dar 500 pontos? Ó, 200, 300, deixa eu tirar esse negocinho da frente. Ó, vamos entrar aqui, 200, 300, 400, 460, 490, 500. Ó, 500 pontos vai dar mais ou menos aqui, ó. Aqui em cima. Bem aqui em cima. O que nós temos um tiquinho mais para baixo? Nós temos essa linha pontilhada que é a linha do bola. Então aí a gente tem que pensar o seguinte: se os meus 500 pontos ele está acima do bola, o que é mais fácil acontecer? Do preço, é mais fácil o preço chegar nos 500 pontos e bater nos 500, ou é mais fácil o preço chegar no bola e dar de cara no bola e voltar? Eu não tenho como dizer o que é mais fácil ou não, mas eu sei que o bola é uma região que é complicada. Então o preço ele chega ali, ele pode até passar, mas ele tem dificuldade. Sabendo que o preço tem dificuldade de chegar no bola, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir protegendo a nossa operação o máximo possível, vai enforcando ela. Quanto mais próximo tiver do bola, tu vai enforcando, porque se ele voltar, tu pega alguma coisa. Então por isso que eu coloquei aqui 200 pontos e não esses 330, porque daria para te pegar aqui, ó. Daria para te ter saído aqui nesse segundo box, né, com 180, pego mais um pouquinho mais de, né, ter saído aqui quando ele fechou, entendeu? Então tu poderia ter escolhido um ponto aonde tu poderia ter garantido aqui, nem que tu garantisse 50 pontos, mas viu, dava para garantir 200 pontos muito tranquilo, certo? Muito bem, dando sequência, nós tivemos aqui uma outra entrada de loss, tá? Essa entrada de loss aqui foi uma entrada na primeira zona de reversão. Aqui foi loss mesmo, não tinha o que fazer, inclusive olhando lá o nosso estocástico, olha lá o estocástico, ó, ele tá já lá embaixo, ó. Então aqui realmente foi um loss, não tinha o que fazer. Teria sido então o nosso primeiro loss do dia, tá? Teria sido o nosso primeiro loss do dia. Mas para a estatística eu registrei os dois loss, tá? Beleza. Depois nós tivemos aqui mesma coisa, ó, uma entradinha aqui que nos possibilitou lá 250 pontos. Poderia ter feito que nem o colega fez, né? Ter saído aqui na próxima zona de reversão, poderia ter saído aqui no box branco, né? Como cada um definir. Beleza. Essa aqui depois no candle 57 eu nem contabilizei porque ele subiu ali 115 pontos, ó, 120, 117 pontos e depois ele voltou, teria saído no 0 a 0. Isso uma análise. Outra análise, por que eu não contabilizei essa daqui também? Aqui não é um... Opa! Eita, o que eu fiz aqui, gente? Só um pouquinho. Ali não é um bom momento para entrar. Onde é que nós estávamos? Aqui, ó. Por que aqui não é um bom momento para entrar? Essa aqui que a gente está olhando, tá? Eu acho que agora vocês todos já sabem o porquê, né? Se ele deu uma entrada aqui, olha onde está o bola. Tá na cara dele. Ele tá assim, ó. Deu uma entrada já na cara do bola. O que eu fico pensando? Ele pode me dar um gain? Pode. Mas, cara, ele deu uma entrada de compra já, né, de cara pro inimigo. O que eu penso nessas horas? Eu vou arriscar entrar ou eu vou me proteger? Lembra que o nosso operacional, a gente recomenda ser sempre, né, cuidadoso, né, conservador. Então conserva o teu capital o máximo possível, não fica se arriscando sem necessidade. Então, sendo conservador, nós não entramos nessa operação aqui no candle 57, justamente por causa do bola, tá? Que o bola estava na nossa cara. Era assim, era botar a cara para jogo e tomar na cara assim e voltar. E foi o que aconteceu. Olha lá, ó. Ele deu uma entrada, ele subiu quase nada, pelo menos deu para proteger para quem entrou, e depois ele voltou, daria um loss, tá? Muito bem. Depois, próximo candle, com a próxima entrada, essa daqui, ó.
candle 63 ou box 63, como vocês preferirem, tá? No 63 o raciocínio é o mesmo. Olha só onde ele deu uma entrada, pegou uma entrada na zona de reversão. Mais para frente eu tenho bola. Qual é a distância que eu tenho dali, daquela entrada até o bola? Eu tenho 200 pontos, 211 pontos eu tenho de distância, tá? Vamos botar ali, deu 215 pontos, deu de distância. Então nós vamos entrar aqui e vamos ir protegendo para quando chegar ali no bola, a gente já ter pego alguma coisa. Pego 50 pontos, pego 100 pontos. E o que aconteceu? O preço foi lá, bateu no bola, olha lá, ele chegou a bater no bola e voltou. Depois ele tentou romper o bola e voltou de novo. Aí ele foi tentar romper o bola, deu uma rompidinha um pouco mais forte e não teve chance. Ele voltou para baixo de novo. Certo? Então aqui, quem saiu aqui, beleza? Quem segurou um pouquinho mais, ele veio aqui para baixo, tomou um calorzinho de 70 pontos, depois ele subiu, chegou a bater 270 pontos, voltou, poderia ter saído aqui nesse box branco, aqui daria 70, 80 pontos, depois ele deu mais um calorzinho aqui e foi mais para cima, chegou a bater 380 pontos, tá? E aí tu poderia ter saído nesse segundo box branco aqui. Mas aí, meu amigo, é que nem o Galvão Bueno fala, né? Haja coração para aguentar toda essa confusão aqui. E eu prefiro entrar e ir pegando fatia do mercado. Eu vou pegando uma fatiazinha aqui, uma fatiazinha ali e deu. E assim eu vou somando, certo? Beleza. Depois nós tivemos essa outra entrada aqui, tá? No candle 77, que foi a mesma situação. Entrando aqui, já de cara já fiquei de olho no bola e eu já vi ali que eu tinha mais 215 pontos de distância. Deu ali uma entradinha, foi, chegou ali próximo do bola, o que aconteceu? Deu de cara no bola e foi para baixo. Então, se tu tá aqui esperando ou eu pego 500 ou eu pego 300, tu teria tomado loss aqui, teria tomado loss aqui, teria tomado loss lá, teria tomado loss em tudo. Então esse é o pensamento que não é para ter. Então não pode pensar em buscar 500 pontos ou 300 pontos. Não, tu tem que ir pegando fatia do mercado. Não interessa, ó, deu um alarme, ó, no alarme do índice. Não interessa o tamanho da fatia. O importante é tu pegar uma fatia, entendeu? Então aqui tu teria pego também um valorzinho aqui. Muito bem, e aí, meus amigos, veio a tão querida, né? Veio a querida, que foi nesse candle aqui. Então tu percebe que, vamos afastar aqui um pouquinho mais, ó, tu percebe que o preço, ele bateu uma vez no bola, voltou, bateu duas vezes no bola, voltou, bateu 3 vezes no bola, voltou, bateu 4 vezes no bola e voltou. Ele bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou, ele não conseguia ultrapassar. Como é que é mesmo aquele ditado? Né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então ele foi batendo e não passou. E ao mesmo tempo que ele batia e não passava, aqui embaixo também tinha uma região, ó. Olha só essa região aqui, ó. Vou botar aqui uma linha. Ó. Vou botar aqui uma linha. Olha essa região aqui. O preço respeitava essa região, ele batia lá em cima do bola e não conseguia passar e voltava. Mas quando ele voltava, ele também não rompia essa região aqui de baixo, essa linha amarela. O preço ficava ali naquela região. Aí ele ia de novo, batia no bola e voltava. Ficava naquela região. Ia de novo, batia no bola, voltava. Ele foi 4 vezes, ele foi lá 4 vezes, bateu no bola 4 vezes e não conseguiu passar no bola e voltava e ficava nessa região. O que isso me diz? Que em algum momento ou bola ou essa região vai ser rompido, porque ele já bateu lá várias vezes, já ficou nessa região várias vezes. Em algum momento ele vai explodir para baixo ou explodir para cima. Então eu tenho que acreditar no pé nacional. E aí o que aconteceu? Veio aqui essa entrada, né? Candle 84. E aí olha o que ele fez. Ó, Candle 84. Beleza. Deu uma entradinha aqui,
da segunda reversão, na segunda zona de reversão. Nós tínhamos aqui uma distância do bola de até 300 pontos. Então tu já fica ligado, né? Bom, 300 pontos é mais ou menos algo próximo disso que eu vou pegar se ele bater no bola e voltar. Aí nós fizemos uma entrada aqui, beleza. Olha só, ele andou 90 pontos. Ele deu um calorzinho de 50, subiu 90. Aí ele abriu aqui do lado, deu um calorzinho para baixo aqui, voltou para 50 pontos, subiu 180. Então aqui ele já protegeu no 0 a 0. Ó, chegou aqui 115 pontos, ele protegeu no 0 a 0. O nosso operacional recomenda que seja protegido no 0 a 0. Então agora você estaria aqui, né? Ó, agora tu estaria aqui. Então o preço ele andou 115 pontos, trouxe o nosso stop loss para o 0 a 0. Beleza. Agora o que aconteceu? O preço subiu mais um pouquinho e o 0 a 0 permanece ali. Subiu mais um pouquinho, olha lá, nós estamos aqui com 290 pontos. O que tu tem que fazer nesse momento? Tu já tem que ter pego o teu stop que estava no 0 a 0 e ter feito algo tipo isso aqui, ó. Eu faço normalmente assim, ele tá aqui, eu jogo ele para cima desse, ó. Em cima desse cara aqui, certo? E assim eu vou indo candle a candle, box a box. E aí se tu for ver, olha só, ele subiu, chegou ali em cima, abriu o próximo box, desceu um pouquinho, não continuou descendo, ele veio só até aqui, não pegou o meu stop, não fez nada e furou o bola. Neste momento que ele furou o bola, eu faria isso aqui, ó, pá, jogaria o preço mais para cá, certo? O teu stop agora está protegido em quantos pontos? Já estamos protegidos em 198 pontos. E olha lá, vamos dar sequência. O preço furou aqui, aí ele abriu aqui do lado, deu um calorzinho, ameaçou voltar, mas ele não voltou, ele voltou para cima, fechou aqui em cima. No momento em que ele fechou esse candle 89, o que eu faria? Pegava o meu stop e botava para cá. Neste momento eu já tenho protegido, olha lá, já estou protegido 280 pontos. Então o preço pode voltar que ele vai bater nos 280. E é isso que ele fez, ó. Ele foi lá, subiu aqui, né, que era onde a gente estava, e aí ele resolveu descer e pum, bateu na nossa proteção, nos tirou com 280 pontos. Mas essa proteção é o jeito que eu faria. Tu pode ir de 2 em 2 box, tu pode ir de 50 em 50 pontos, tu pode ir de 100 em 100 pontos, tu pode ir como tu achar melhor. Ou tu pode simplesmente não colocar essa proteção, pode tirá-la fora e deixar o preço subir. Se tu for ver, ó, o preço subiu, ele voltou só aqui um pouquinho, né, que foi onde tirou, depois ele voltou aqui, mas olha lá, ele chegou a disponibilizar 780 pontos. Ele foi até 780 pontos e em momento algum ele fechou um box branco, em momento algum ele fechou um box negativo, ele só subiu. Então tu poderia também, né, eu também faço muito isso. Ele entrou, eu saio no box branco, tá? Muitas vezes eu faço isso. Vou dizer que a maioria das vezes eu saio no box branco. Mas tu poderia ir protegendo dessa forma como eu falei também. Box a box, candle a candle. Neste caso aqui, olha só. Ele foi até lá em cima, bateu lá 180 pontos. Tu poderia ter saído também nessa possibilidade agora. No primeiro box que ele fez para baixo, tu poderia ter saído aqui. No que ele fechou o primeiro box para baixo, tu sairia com 560 pontos. Porém, perceba que está verde. Todos os boxes estão verdes, ou seja, a força predominante ainda é de compra. Ele pode estar só fazendo um ajuste de preço. Então, por isso que eu digo, o ideal é sair no box branco, certo? Mas isso é uma recomendação, cada um escolhe o momento onde vai sair. Se você tivesse coração de gelo, né, coração valente, e não tivesse saído e permanecesse na operação, olha o que teria acontecido. Teria subido, batido ali 700 pontos, 780 pontos, desceu, e aí tu tá ali, tu passa a acreditar agora onde? No bola, né?
Porque como ele furou bola, ele atravessou, o que era suporte passa a ser resistência, né? Tem essa máxima na análise técnica, né? O que é, nós temos uma linha que ela tem dificuldade, o preço está vindo de baixo. Essa linha aqui é uma região onde o preço tem dificuldade de passar por ela, ele bate e cai, bate e cai, bate e cai. Então aqui é uma região de dificuldade, tá? Então quando esse preço ele consegue romper ela e vai embora, essa região ela não deixa de existir, ela continua existindo, porém agora a dificuldade não vai ser de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Então quando ele consegue romper, agora a dificuldade é quando ele desce. Aí ele desce, ele vai bater, ele vai ter dificuldade de romper essa região, agora de cima para baixo. Então, exatamente isso que aconteceu. Ele teve bastante dificuldade de romper antes lá no bola, nos outros momentos. Neste momento, quando ele rompeu, agora ele vai ter dificuldade quando o preço estiver descendo. Então ele vai lá, desce, bate ali e opa, aqui agora tá ruim de passar e resolve subir. Olha só o que daria para ter feito. Então, tu continua no verde, tá tudo verde, mostrando que a força predominante ainda é de compra, e você segurou o rojão e não saiu da operação acreditando que agora ele iria vir aqui no bola e iria fazer a resistência. E beleza, foi isso que aconteceu. Ele bateu ali e subiu. E aí olha lá, ele subiu, e ele chegou a bater 1.088 pontos. Então tu poderia ter pego aqui, não vou dizer que tu teria pego 1.000 pontos, né? Porque é muito difícil tu sair aqui, exatamente aqui no olho da mosca. Mas aonde tu sairia se tu tivesse nessa operação? Poderia, aqui já que tu já passou por essa turbulência, tu não iria sair nesse primeiro box para baixo, né? Já que ele está verde. O próximo box foi para cima, o próximo box foi para baixo, mas ele continua verde, então tu iria continuar. Próximo box para baixo, mas ele continua verde, tu iria continuar. Próximo box para baixo, fechou branco, aí sim, aí tu sairia aqui. Tu sairia com 665 pontos. 165 pontos a mais do que quem ficou só nos 500, tá? Tá certo que tu passou aqui, né, um perrengue danado. Eu, particularmente, se eu tivesse tido a coragem de ter ficado nesse trecho todo, eu teria saído nos 1.000 pontos. Na hora que ele bateu 1.000 pontos, eu ia zerar a minha operação. Como eu sou cagão, como eu sou covarde, como eu sou muito, muito conservador e eu gosto de proteger o meu capital o máximo possível, eu saí com 500 pontos. Então no momento que ele veio aqui, que ele saiu aqui, bateu 500 pontos, eu já saí fora. Tá? Bateu 500 pontos, eu já saí fora e não operei mais. E aí encerrou o dia, né, gente? E aí encerrou o dia. Olha só, dando continuidade, aí aqui eu nem analisei, né? Aí aqui, olha aí, olha que beleza. Tivemos mais uma entrada, que foi aquele alarme que deu aquela hora, né? Esse alarme, ele pintou aqui e tá dando uma entradinha que já tá apagando alguma coisinha, né? Ó, deu ali 83 pontos. Estamos no jogo ainda. Não sei como é que vai terminar essa operação. Porém, aqui a gente tem que estar sempre ligado. Vamos dar uma olhada lá no estocástico, ver como é que tá. Ó, ele deu uma entrada na primeira zona de reversão. Nós temos aqui uma distância de 313 pontos, tá? Ó, ele deu uma subidinha de mais um pouquinho, ó. Daqui um pouquinho ele vai fechar. Ó, fechou. Lembram aqui, ó, desse verdinho e desse vermelho? Esse verdinho aqui é onde ele iria fechar no próximo box quando ele continuar subindo. E esse vermelhinho é o próximo box que ele iria fechar caso ele desça, tá? Então só para entender, ó, esse que está rolando aqui, se ele subir e fechar mais um, ele vai fechar lá no 106,875, ó. É uma marcação que a gente disponibiliza para vocês já saberem aonde ele vai fechar. E se ele descer, ele vai fechar nesse outro aqui, ó, nesse vermelhinho, 106,590. Então aqui eu já estaria protegido, ó. Quanto deu aí de operação? 130 pontos. Já estaria protegido no 0 a 0 aqui, tá? Ou não, né? Ou não, depende como é que tá o gosto do freguês. Aqui nós temos que pensar também isso, ó. Quantos pontos ele tem de distância até lá, ó? 315 pontos. Não, eu calculei errado, ó. Daqui até ali. Vamos ver. 310 pontos.
É o que a gente tem de distância. Então eu tenho que ficar ligado, eu não posso esperar que ele vai bater lá, até porque, olha aqui, ó, agora o preço rompeu para baixo, ele rompeu para baixo. Então lembra? Tinha essa região aqui, né? Tinha essa região aqui e o preço estava com dificuldade. Tanto é que, olha aqui, ó, ele bateu aqui, não desceu. Bateu ali, teve dificuldade de descer. Aí ele subiu. Depois ele desceu, bateu de novo, ele até deu uma rompeu um pouquinho e voltou. E aí agora ele rompeu de vez. Quando ele rompeu de vez agora para baixo, agora essa região, a dificuldade vai ser o contrário, né? Agora a dificuldade vai ser aqui, ó. Ele vai bater e vai ter dificuldade de subir. Então é mais provável que ele chegue próximo dessa região e desça, né? Do que ele suba e dê mais 500 pontos. Beleza? Então é isso, pessoal. Tem que estar ligado nesse tipo de análise, tá? Nesse caso aqui, eu já estaria protegido em 0 a 0. Não estaria preocupado em buscar mais pontos. O importante é eu não perder. Beleza? Vamos dar uma olhadinha agora aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu puxar essa tabela para cá para facilitar. Deixa eu jogar lá para outra janela. Só um pouquinho. Jogar para cá. Só para não ficar esse monte de tela. E vamos pegar aqui, ó. Deixa eu fazer uma foto. Fazer uma foto dessa planilha. Tá aí, ó. Tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Esse aqui é o resultado do final do mês de dezembro. Como é que foi o nosso resultado final? Então, nós fechamos o mês com 2.830, tá? Já contabilizando as entradas de gain, as entradas de loss, os dias que não teve entrada. E aí eu quero que vocês se atentem, botei maior aqui para ficar mais fácil. Se atentem nesses amarelinhos aqui, ó, que eu coloquei, tá? Esses amarelinhos aqui é só para chamar atenção porque por uma coisa que eu quero explicar. Então olha só aqui, ó. Como é que funciona a questão da nossa contabilidade? Como é que eu contabilizo aqui para passar a pontuação para vocês? Então eu sempre vou registrar o gain ou o loss, só, tá? Então só vai ter gain ou só vai ter loss. Aquela pontuação que bateu ali 300 pontos positivo, 200 pontos positivo, né? Isso eu não contabilizo. Mas Bonetti teve lá 4 entradas de 300 pontos, deu 1.200 pontos. Quanto que tu vai contabilizar, vai botar na estatística? Vou botar exatamente isso aqui, 0. Não vai contabilizar, certo? Então, se vocês entendendo isso, olhem o valor que eu registrei, 2.830. Com certeza foi muito mais do que 2.830, porque eu estou sempre lançando para baixo. E o exemplo disso é esses amarelinhos aqui que eu coloquei. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, para a gente não voltar lá para o início do mês. Vamos pegar esse aqui que foi praticamente essa semana. Ó, no índice, na quarta-feira, dia 28 de dezembro, eu marquei 1.500 pontos. Certo? 1.500 pontos. Então vamos dar uma olhada ali, dia 28 de dezembro. 28 de dezembro. Só estou revisando aqui para ver se eu estou no lugar certo. 28 de dezembro aqui. Ó, vamos botar aqui se eu consigo botar a tela toda. Aí, tá? Dá pra ver, né? Então aqui, ó, o pontilhadinho do início do dia 28, pontilhadinho do fim do dia 28, tá? Então nós marcamos aqui, no dia 28 de dezembro, 1.500 pontos de gain e 0 pontos de loss, certo? Por que 1.500 pontos? Aqueles 1.500 pontos representam 3 entradas. Não é que teve uma entrada de 500 pontos, não.
Se vocês forem reparar, olha só, aqui é uma entrada, aqui nós tivemos 1.500, são 3 entradas, aqui nós registramos 1.000 pontos, por quê? Porque aqui foram duas entradas de 500 pontos. A mesma coisa com os loss. Olha os loss, eu tenho aqui 300 pontos, é uma entrada de loss, 1.200 pontos de loss, foram 4 entradas de loss nesse dia, 600 pontos, 2 entradas de loss nesse dia, tá? Então assim, é assim que eu sempre vou marcar. Muito bem, então vamos voltar aqui para o dia 28. Olha só o dia 28, o que nós tivemos aqui. Repara nessa entrada, candle 35. Do dia 28 de dezembro de 2022. Ele deu uma entrada aqui e ele foi embora. Ele marcou uma entrada de venda. Olha o alarme no índice lá. Ele deu uma entrada de venda. Uma entrada de compra. E ele foi embora e chegou a 1.100 pontos. 1.100 pontos. Ah, mas Bonetti, ninguém pega 1.100 pontos. Concordo. Quanto que eu iria pegar aqui? Nesse caso aqui, ele foi 1.100 pontos e voltou. Quando ele voltou, ele deu uma entrada de venda, já um box vermelho. Então, eu sairia no fechamento desse box vermelho. Ou se ele fosse branco também. Quanto que daria para ter pego aqui? Na saída desse box, daria para ter pego 948 pontos. 948 pontos para 1.000 pontos, mesma coisa, né, gente? Então, vamos lá. 948 pontos. Essa é a primeira entrada, certo? Depois nós tivemos aqui, ó, uma entrada de venda no candle 64. No 64 nós entramos vendido, aí ele subiu, deu um calorzinho ali, né? 180 pontos de calor, depois ele desceu e foi a 800 pontos, 816. Eu registrei só 700 pontos para ficar, né, uma margenzinha. Então aqui nós tivemos mais 800 pontos. Vamos só pensar no que eu coloquei, 700. E lá 1.000. Beleza? 1.700 então. Aí depois nós tivemos uma outra entrada aqui no candle 97, aonde ele foi, desceu, foi, bateu lá no bola, passou o bola e ficou namorando ali no bola, né? Desceu aqui, foi, 600 pontos. Aliás, ele já tinha dado aqui, né? Já tinha dado aqui, ó, 619 pontos, logo no iniciozinho. Mas aí se ficou aqui namorando, depois ele chegou até 750 pontos, ó, lá no finalzinho do dia. 750 pontos. Eu registrei só 600 pontos, tá? Então, se a gente for ver, vamos puxar uma calculadora, que eu sou péssimo de cálculo, né? 1.000 mais 700 mais 600. Nós tivemos condições de bater 2.300 pontos. 2.300 pontos contando só essas entradas verdes aqui, ó. Por que é verde? Porque passou dos 500 pontos, por isso é verde. Então, quando é branco, não bateu 500 pontos. Então, só nessa entradinha aqui, nós teríamos condições de ter registrado 2.300 pontos. Mas, gente, vamos botar para baixo, vamos registrar 1.800 pontos. De 2.300, vamos dizer que a gente pegou 1.800. E desses aqui, ó, nós tivemos uma entrada de venda, aonde ele atingiu o patamar de quanto? 500 pontos, ó. Ele atingiu o patamar de 500 pontos. Eu registrei 400, tá? Registrei 400. Por quê? Eu acho que ele não chegou a pegar os 500, deu 490, não chegou a pegar 500 pontos, deu 480, 490, registrei 400. Desses 400, vamos dizer que a gente pegou 200, então aqui mais 200, 2.000 pontos, tá? E desses 300 aqui, vamos dizer que a gente pegou mais 150, então mais 150, 2.150. Então percebe que eu estou arredondando bem para baixo, 2.150. 2.150 pontos daria para ter pego nesse dia. E aí eu pergunto, quanto que foi registrado? 1.500 pontos. Então, desses 1.500 pontos, foi registrado apenas 3 entradas de 500 pontos. 3 entradas de 500, ou seja, essa entrada aqui de 1.000 pontos
eu registrei 500 pontos. Essa entrada de 700 pontos, eu registrei 500 pontos. Essa entrada de 600 pontos, eu registrei 500 pontos. Então, mesmo que tivesse dado aqui uma entrada que tivesse pago 2.000, 3.000 pontos, quanto que ia para a estatística? Iria para a estatística apenas 500 pontos. Tá? Então é assim que funciona a nossa contabilidade. Eu sempre vou pegar somente 500 pontos. Mesmo que tenha dado 5.000, eu vou botar os 500 pontos. Se der uma outra entrada com mais pontos, eu vou pegar aquela outra entrada também. Então, vou contabilizar aqui uma entrada de 500, uma entrada de 500, uma entrada de 500. 1.500. E essas entradas aqui? Não vou contabilizar. Então, pode ser que tenha um dia que tenha várias entradinhas assim de 300 pontos, 200 pontos, 400 pontos, 300 pontos, 100 pontos, 50 pontos. Todos esses pontos eu não vou registrar. Agora, se der uma entrada de loss e bater 300 pontos, eu vou registrar 300 pontos de loss. Se der uma entrada, tem como tu ter 50 pontos de loss? Tu até pode, mas aí só se tu registrar manualmente. Tu saiu com 50 pontos, tu saiu com 100 pontos, tu saiu com 200 pontos. Então, só vai ser registrado o loss no momento em que bateu menos 300 pontos. Fora isso, a gente não registra. Certo? Basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, pessoal. Então, assim, ó, aqui nós temos o nosso resultado final do mês de dezembro. Esse resultado eu vou postar no YouTube, vou postar lá no Instagram, vou postar lá no Telegram, tá? Vou postar em todos os cantos pra gente lembrar disso, né? Deixa eu botar isso aqui que eu quero pegar uma outra imagem aqui para vocês, tá? Essa imagem aqui eu vou mostrar, deixa eu só abrir aqui uma outra foto, que essa aqui a gente vai conversar sobre daqui a um pouquinho. Então, assim, ó, essas informações eu vou colocar agora no Instagram, vou colocar lá no YouTube, vou botar lá no Face, tá? Para divulgar como a gente sempre faz, final de mês a gente sempre divulga. Beleza? Um último recado é falando sobre os nossos planos que eu ainda não oficializei, tá? Ainda não oficializei, nós vamos oficializar eles mais pra frente. O ano tá recém começando, então muita calma, né? Tem tempo ainda. Mas eu já venho falando dele desde daqueles 3 últimos vídeos, tá? Para esse ano, nós vamos ter planos de renovação da nossa licença. Como é que funciona essa renovação, tá? Hoje funciona da seguinte forma, né? Você que não nos conhece, você conheceu a Trader de pai para filho, você solicitou para nós uma licença, nós mandamos para você essa licença grátis para te utilizar ela durante 30 dias. Tu utiliza a nossa licença sem limitações, sem restrições, sem nada. Do jeito que a gente está utilizando, a gente manda ela para ti, tu tem 30 dias para usar, certo? Durante esses 30 dias você vai testar e ver se tu gosta dela. Se tu gostar e se adaptar, ao término dos 30 dias ele vai te dar uma mensagem dizendo, olha, último dia de licença, e aí tu tem aquele último dia para operar. Depois desse dia ele não pinta mais os box. E aí a licença permanece contigo, mas ele não pinta mais. E aí tu terias que renovar. Para renovar, como é que é hoje o processo? Você manda um e-mail para mim, me liga, me manda mensagem, faz sinal de fumaça, qualquer coisa. Dizendo, Bonete, eu quero renovar a licença. Nós vamos te dar lá um boleto, um QR Code, um Pix, alguma coisa desse jeito, o que ficar mais fácil para ti. E aí tu vai fazer a renovação mensal. A renovação mensal, a gente cobra metade de um gain. É sempre importante falar isso, tá? Quanto é que é o valor que a gente cobra mensal? Metade de um único gain que tu tiver. Quanto é que é um gain nosso hoje? 500 pontos. Então a gente cobra de vocês metade desses 500 pontos, que dá 250 pontos. Então a gente cobra 250 pontos por mês para te usar o mês inteiro. Bonete, quanto que dá 250 pontos? R$50, tá? Então se tu for ver quantas vezes tu faz essa pontuação no dia. Olha só, por exemplo, vamos olhar aqui, ó.
Sexta-feira, dia 2 de dezembro, foi feito 1.500 pontos. Só aqui, desses 1.500 pontos, tu iria me dar 250 pontos e não iria pagar mais nada. O resto do mês é tudo teu. Então, quantas vezes, quantas entradas daria para ter pago o indicador para usar um mês inteiro? Olha aqui, na pior das hipóteses, tu teve um dia que teve 500 pontos. Aqui, por exemplo, dia 21 de dezembro. Tu teve um dia que tu teve 500 pontos. Desses 500 pontos, te deu R$100, né? Aí tu vai dar 250 pontos para nós. E tu tá com a licença garantida por 30 dias. Tu paga uma vez por mês só. Importante isso, tá? Tu paga só uma vez por mês. Sempre no início do mês. De preferência, tá? Não quer dizer que tem que ser no início do mês. Se tu recebeu a tua licença e ela venceu na metade do mês e tu quer renovar, tudo bem, não tem problema, tá? Mas o ideal é sempre início de mês, para nossa contabilidade não ficar maluca. Normalmente a gente dá uns diazinhos a mais para quem for renovar. Por exemplo, a tua renovação é dia 20. Aí a gente te dá os teus 30 dias e mais esses 10 dias para fechar o mês, tá? Então normalmente a gente sempre dá de brinde assim. Então beleza. Então tu vê que é possível. Quantas vezes tu já teve condição de pagar aqui? O próprio indicador se paga, é tranquilo, tá? Muito bem. E aí agora para 2023 nós vamos ter os planos. Os planos são da seguinte forma: a gente vai dar um desconto, porque sempre tem aquele pessoal que pede um descontinho, né? Bonete, esse mês tá meio complicado, tem como fazer um descontinho e tal. Então nós vamos pensar dessa forma e nós vamos fazer um desconto e também nós vamos lançar o nosso indicador na loja lá do Profit. Porque agora o Profit tem uma loja de indicadores, nós já estamos trabalhando para disponibilizar dentro da loja e lá dentro da loja vai ter esses planos, tá? Então assim, se tu for fazer renovação mensal, tu paga R$50 por mês. Se tu for fazer uma trimestral, sairia 150, né? Então nós vamos dar um desconto e a trimestral agora R$120, beleza? Semestral sairia R$300. Se tu fosse fazer 50, 50, 50, 50, nós vamos dar um desconto R$260. Anual daria R$600. Com desconto, 550. E aí vem a novidade para 2023, que é a licença vitalícia, tá? A licença vitalícia, nós vamos gerar a licença para ti da mesma forma, vamos mandar ela para ti, só que a diferença é que ela não vai ter restrições. Ela não vai ter data para deixar de colorir, ela vai ser vitalícia, tá? Bonete, como é que fica a questão das atualizações? Todo mundo tem direito às atualizações independente da licença que tiver, tá? Então assim, você escolheu um plano ou pegou o mensal, renovou a tua licença agora e aí, sei lá, semana que vem eu lancei uma atualização. Por exemplo, hoje nós estamos na versão 9, tá? Então, quem nos acompanha há bastante tempo já identificou aí que a gente fez várias atualizações, né? Várias atualizações, sempre, nunca mudando o nosso operacional, mas sempre melhorando ele, sempre performando melhor, tá? Buscando alguma forma de análise melhor, alguma correção de bug, né? Dicas dos alunos são sempre muito bem-vindas, a gente sempre pondera e analisa o que dá para fazer, né? Enfim, então assim, fez a tua renovação e logo em seguida saiu uma atualização, não tem problema. Só o único detalhe é o seguinte: não é nós que vamos controlar quem tem que receber a atualização, e sim cada um vai controlar a sua. Tu fez a tua renovação hoje, 10 dias depois saiu uma atualização. Nós vamos divulgar, olha, temos uma atualização, saiu uma atualização assim, assim, assado. Aí você tem que ver que a tua versão ainda está funcionando, tu vai mandar uma mensagem para mim: Bonete, a minha versão aqui eu ainda tenho alguns dias, né? Ou eu peguei o plano mensal, trimestral, sei lá, qualquer plano, e eu gostaria da atualização. Me manda, aí eu vou gerar a atualização e mando para ti. Certo? Dentro do teu prazo. Então, se tu tem lá um trimestral, a gente vai mandar a atualização para ti dentro do teu plano trimestral. Tu tem um semestral, a gente vai mandar uma licença para ti dentro do plano semestral. Beleza? É tranquilo. Certo?
Basicamente, então é isso, pessoal. Essas são as informações. A ideia hoje era mostrar como é que foi o mercado hoje, né? Até deixa eu ver como é que está ali. Olha só como é que estamos agora, nesse momento. Ó, o mercado, ele ameaçou ir para cima, né? Ó, ele deu uma entradinha de compra, subiu ali os 115 pontos, chegou a bater 140 pontos e voltou. Teria tirado aqui no 0 a 0. Ele já ameaçou ir contra e agora ele está indo de novo para cima. Então mostra que essa região aqui do bola tá difícil, né? Tá com dificuldade dele passar. Lembra que eu falei? É bem provável que ele suba um pouquinho, ele subiu quase nada e desça, tá? Mas beleza. Certo? Basicamente é isso. Então hoje, pessoal, a ideia era mostrar lá os nossos resultados do final do mês, né, de dezembro. Mostrar hoje como é que está o mercado hoje, que a gente já bateu nossa meta, estamos aqui tranquilos, só olhando o mercado andar. A gente terminou de operar, era 11h30, 11h40 da manhã, a gente já estava recolhendo as coisas aqui e só olhando o movimento do mercado. Tá? Então é isso, esse tipo de análise, esse tipo de percepção que a gente quer que vocês tenham. Principalmente, o mais importante lembra lá do como é que é o filme? Do Capitão Nascimento lá, né? Esqueci o nome do filme. Depois eu lembro. Mas no meio do filme lá, tinha lá uma frase, quando os policiais estavam treinando, né? Que o policial estava em cima de uma espécie de estrutura que eles montaram e os policiais eles tinham que ir fatiando, assim, né? Eles iam se esgueirando pelos cantos e antes de meter a cara, né? Eles davam aquela olhadinha assim e depois eles entravam. E aí tinha um policial em cima dizendo lá, né, que fatiou, passou, ou seja, o cara dá aquela olhada, vê qual é a situação, se tá bom, se não dá e vai, entendeu? Cara, traz isso pro mercado financeiro. Fatiou, passou. Ou seja, protege a tua operação. Pega um pouquinho, né? Vai fatiando o mercado, Não necessariamente tu tem que pegar os 500 pontos. Tá indo a teu favor, deu 100 pontos, se tu tá receoso, protege no 0. Deu 200 pontos, tu tá receoso, tá ali, será que vai, será que não vai? Protege em 50 pontos. Tu não vai ganhar um troféu por ter ganho 500 pontos. Não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se tu levar um loss de 300 pontos ou levar mais loss, aí tu vai ficar puto da cara, né? Então é preferível tu pegar 50 pontos, tu pegar 100 pontos, tu pegar, né, 200 pontos, pegar qualquer coisa, do que tu levar um loss. Então, pensa assim. E aí vai fatiando o mercado, e pensando sempre em fechar o dia no positivo. Não interessa em quanto. 50 reais, 20 reais, 30 reais. Aonde tu achar que tu tá confortável, procura também não ser ganancioso. O que é o ganancioso? Por exemplo, tu não tá habituado a ganhar 100 reais por dia, certo? Um exemplo, tu nunca pegou 100 reais por dia, aí numa dessas tu pegou e bateu um gain de 500 pontos, 100 reais, o que tu tem que fazer? Cara, tu tem que desligar o computador e passear, e brincar com teus filhos, e vai lavar a louça, vai, né, levar o cachorro para passear, sei lá, vai faxinar a casa, vai fazer qualquer coisa. Por quê? Porque tu não tá acostumado a ter sempre 100 reais. Bateu 100 reais é meta. Agora, tu não tá acostumado a pegar 50 reais. Raramente tu pega 50 reais. Aí tu vai lá, bateu 50 reais. Cara, aproveita esses 50 reais e encerra o dia. Fechou 50 reais? Beleza, encerra o dia e vai passear. Vai lá pra pracinha, vai fazer qualquer coisa, entendeu? Eu digo assim, vai lavar uma louça, que aí tu ocupa a tua mão ali, ocupa a tua mente, né? Vai varrer a casa, sei lá, vai fazer qualquer coisa. Mas garante aqueles 50 reais, garante os 50 reais. Entendeu? Porque tu não tá acostumado a pegar 50 reais. Aí no outro dia, pegou 50 reais, garante os 50 reais. E para de operar. Entendeu? Essa é a manha, essa é a dica.
para te ter consistência, não ficar focado em que eu tenho que bater 500 pontos para pegar os R$100, eu tenho que bater, não, vai fatiando, vai pegando um pouquinho. Para mim o importante é o resultado do final do mês, certo? Beleza, pessoal, era isso. Vamos lá, agora eu vou dar mais uma olhadinha no mercado ali, ver como é que tá a situação, só no simulador, ou nem no simulador, vou ficar só olhando ali, ver o que está acontecendo. O mercado agora está indo contra, né? Tá braba, a economia hoje tá complicada, mas vai melhorar. Para nós é indiferente, né? Tanto faz descer ou subir, a gente ganha igual, certo, pessoal? Um abraço.